Colega, você já deve ter percebido que tem algo de estranho acontecendo na medicina. Por um lado, nunca se formaram tantos médicos. De outro, nunca foi tão difícil construir uma carreira sólida, robusta, com corretidão. Hoje o diferencial não é mais se formar em medicina, mas sim não se tornar irrelevante dentro desse mercado. Hoje nós vamos analisar a nova demografia médica de 2025 e veremos que muito em breve teremos mais de 1 milhão de médicos ativos no Brasil. E eu quero que nesse vídeo não seja um vídeo de alarde, nossa, para a gente falar as coisas que todo mundo fala, mas sim para que a gente analise os dados e entenda como é que podemos tomar melhores decisões dentro da nossa carreira com base no que temos de agregado de dados. Eu quero que você saia daqui entendendo o que está acontecendo, fazendo uma projeção futura e tomando decisões técnicas embasadas do que é que você vai fazer para poder não cair na estatística e não ficar reclamando que o mercado está cada vez mais saturado. Então, abrindo aqui já o nosso arquivo, eu já te adianto que eu cortei algumas partes, porque é um arquivo de 300 páginas, são quase 300 páginas, não faria o menor sentido eu passar por todas elas. Eu só quero te elencar os pontos principais, os mais relevantes, para que a gente consiga discutir isso com propriedade. Então aqui nessa primeira parte, eu já pulo direto para o terceiro tópico, em que a gente fala de crescimento, não poderia deixar de falar disso, porém, eu quero te apontar aqui o seguinte, já somos mais de 630 mil médicos, passamos de 2,9 médicos por 1.000 habitantes, e a gente percebe que tem uma linha crescente bem relevante aqui. Ó. A gente começa aqui em 2000, e a gente vem crescendo 2010, 2020 e a gente percebe que a gente já bateu 2,98. Olha o crescimento em apenas 5 anos. E a gente vê uma distribuição bem assimétrica. Então, no Distrito Federal nós temos 6,3, mais ou menos, médicos por 1.000 habitantes, e no Maranhão a gente tem 1,3. Aí o que é que você pensaria? Pô, Pedro, eu acho que o Maranhão é um mercado melhor, porque é um mercado menos competitivo. Calma, calma. A gente vai ver os dados ainda de distribuição de vagas, de residência médica, de novas escolas sendo abertas, para a gente poder tomar essa decisão com mais dados. Não se apressa na hora de tomar essa decisão, nem decidir logo ir para o interior. Calma, a gente vai discutir e debater isso aqui com mais qualidade. Temos uma projeção de chegarmos a 1.150.000 médicos até 2035, sendo que a gente vai ter uma proporção total de 5,25, ou seja, a gente quase dobra o que a gente tem hoje, né? A maioria já são mulheres e seguirão nesse processo de crescimento. Isso cada vez aumenta porque a maior parte das vagas são preenchidas por mulheres. E temos uma tendência a tornar esses médicos mais jovens. Cada vez mais se forma mais na base e a gente vai ver a pirâmide etária como ela está mudando ao longo do tempo. Ok, não pulando para essa primeira parte, tem alguns outros gráficos aqui em que a gente vai ver nessa taxa de crescimento. Isso aqui é super relevante para que você entenda por que o mercado vem piorando tanto, tão rápido. A gente vê que o crescimento médio de médicos, ele está uma taxa de 6,4 ao ano. Se a gente for pegar uma agregada aqui, vai dar mais ou menos 5,7 ao ano, enquanto a população, ela quase não cresce mais. E muito em breve ela vai começar a decrescer. Em algumas cidades de alguns estados, ela já está decrescendo. Salvador, por exemplo, que é a cidade de onde eu venho, ela já está perdendo gente. É uma cidade que ela está diminuindo com o tempo. Em grande parte, IDH ruim, violência, vários outros contextos econômicos. Então, você precisa olhar para isso e entender o que é que esse dado aqui está te mostrando. Que a coisa não está melhorando, muito pelo contrário, ela está piorando e piorando rápido. E aí a gente vai precisar ser mais estratégico na hora de decidir para onde é que a gente vai com a nossa carreira. Se você ainda não me conhece, meu nome é Pedro Doria, eu sou médico e cofundador da B2Med, hoje uma das maiores empresas de assessoria, de negócios, de marketing do Brasil. E meu objetivo aqui é garantir que você consiga navegar, claro, por todo esse ambiente, por esse contexto macroeconômico de mercado e você saiba o que fazer com decisões bem fundamentadas. E assim você vai ter tempo para você, para sua família, mas principalmente atender bem os seus pacientes, que acaba sendo a nossa missão, o nosso foco. Então, voltando aqui para o documento, o que é que a gente vê? A gente tem essa taxa de crescimento na análise gráfica, isso aqui se chama de boca de jacaré, né? Você tem uma tendência que é divergente. Você cresce a população de médicos de forma muito desigual ao que você tem de crescimento populacional. Isso aqui mostra que essa tendência é de pior a grande nos próximos anos. A gente observa também uma coisa importante, que não só a gente tem um aumento do número de médicos, mas esse aumento, ele aumenta com o passar dos anos, né? A gente tem uma entrada de médicos que cresceu muito, então aqui em 2000 a gente tinha quase 10 mil de entrada e uma saída de 500, e hoje nós temos 37 mil de entrada e uma saída de 1.000. Então, isso vai ainda encher bastante essa banheira, né? Ela vai continuar enchendo com o tempo. Não existe uma tendência de diminuição disso, tá? Uma coisa que eu queria ver também com vocês e mostrar é, além desse crescimento, a gente tem
uma mudança da distribuição desses médicos. Então a gente percebe que algumas regiões elas são mais carentes, como já era de se esperar, a região norte e nordeste a gente tem uma proporção de médicos menor, e na região sudeste, sul e centro-oeste a gente tem uma distribuição mais igualitária. Só que isso aqui a gente ainda vai precisar cruzar com alguns outros dados. A gente observa que tem uma diminuição e uma defasagem maior em umas regiões do país, mas isso está mudando, porque os programas do governo federal estão envolvendo justamente diminuir esse gap nessas regiões. E aí o que é que a gente vai observar? A gente vê que algumas unidades a gente tem uma proporção de médicos maior, melhor, né? Como a região centro-oeste, sudeste. E uma coisa importante, o fato de ter muito médico não é necessariamente ruim, isso para a população é ótimo. O que a gente não pode ter é uma concentração muito grande de médicos em regiões específicas. E outras regiões elas ficarem muito desassistidas. Então quando a gente vai analisar um mapa por capitais, o que é que a gente vai observar? Alguns estados a gente vai ter uma quantidade maior de médicos dentro dessas capitais, que é uma distribuição desigual, mais desigual ainda. Isso vai acontecer principalmente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem Minas Gerais e Espírito Santo e Pernambuco. E aí quando a gente vai olhar isso para o interior, a gente percebe que Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm a mesma proporção, só que São Paulo você já tem uma distribuição mais igualitária, porque você tem mais médicos no interior. Bahia, região norte, centro-oeste, isso já diminuiu um pouco, né? Então, às vezes, a gente tem alguns estados que têm uma quantidade boa de médicos, quando você olha no macro, mas na hora que você vai olhar no micro, alguma cidade de interior, que às vezes você vai ter uma questão de mercado melhor, você vai ter uma aceitação mais fácil, você tem uma carência maior. Se você olha isoladamente qual é o número de médicos por estado, você às vezes não observa que o interior de alguns desses estados você vai ter a possibilidade de inserção mais fácil. Então, é preciso olhar não só por estado, mas por micro-região ou macro-região, que existe um mapa aqui em algum lugar, não sei se eu deixei, mas existia um mapa por micro-região para que você veja quais são as áreas mais carentes. E aí o que é que eu quero mostrar para vocês aqui? Esse crescimento. O que é que eu quero mostrar para vocês aqui? Esse crescimento, como eu falei, ele está acelerando, então ele é um crescimento exponencial. E aí o que é que a gente observa aqui que é importante de eu te ressaltar? Quando você chega no ponto de saturação de qualquer coisa, esse excedente, vamos supor que hoje a gente tenha 10% de excedente. Se eu cresço 6% ao ano e eu dou vazão apenas para 1% de residência, no ano que vem eu vou ter 15% de excedente. Então, o meu mercado ele piorou de excedentes em 50%. Não piorou só em 6%, ele piorou em 50%. Então, é importante observar que aqui não está legal, aqui vai ficar bem pior, aqui vai ficar pior ainda e cada vez a coisa ela descarrilha mais. Aqui a gente tem também a evolução, né, a cada 1000 habitantes, né? A gente vê que essa evolução está crescendo também, como eu já tinha apontado, e a gente observa que tem uma mudança de gênero, né? As mulheres hoje são maioria já entre os médicos e essa boca, como eu falei, a boca de jacaré ela continua abrindo. Existem mais mulheres também na faculdade de medicina do que homens, então a tendência é que majoritariamente sejamos uma profissão de mulheres no futuro. Algumas especialidades fogem disso, a gente pode olhar lá no final depois, mas em grande maioria serão mais médicas do que médicos no futuro. E aí a gente percebe aqui que eu queria, isso aqui é importantíssimo, a gente vê essa pirâmide etária, como é que isso está se configurando. Então a gente observa que em 2009 a gente tinha uma pirâmide etária mais ou menos igualitária. A gente tinha aqui um pouquinho mais de jovens do que de pessoas mais velhas, obviamente que um médico aos 70 anos de idade, ele dificilmente vai estar atuando mais, né? Ele já está aposentado, já está mais cansado também, às vezes só é professor, né? Ele não quer mais, não tem mais pique para poder trabalhar. E a gente vê que isso vem mudando com o tempo. Então 2024 a gente vê que isso já mudou, e 2035 isso mudou mais ainda. Olha a quantidade de novos médicos que a gente vai ter aqui nessa base. E a gente observa duas coisas aqui. Não só seremos mais jovens, mas também vamos aposentar menos os nossos colegas mais velhos. Olha como isso aqui alargou lá na ponta. A gente tinha que ir fininho lá em 2009, poucos médicos trabalhando com 70, 80 anos trabalhando ainda, meu Deus do céu. E agora a gente vai ter vários médicos ainda precisando trabalhar lá no final. Seja por má organização financeira, seja porque ainda gosta e hoje a gente tem mais qualidade de vida, então eles conseguem trabalhar até mais velhos, mas convenhamos que nos 70, 80 ninguém quer estar tendo que fazer consultório, né? Então provavelmente a gente vê aqui um reflexo de mercado já, uma projeção de reflexo de mercado no final. Aí quando a gente vai comparar o Brasil com outros países, isso aqui é uma coisa legal da gente observar. A gente vê que o Brasil ele ainda está abaixo de países desenvolvidos. Coloca-se, né, que a densidade média vai ser de 3,7, ainda estamos em 2,9, quase 3. Mas a gente vê que 2035 é ali logo, e a gente já vai estar com 5, a gente vai estar passando bem dessa média.
Eu não quero falar muito sobre outros países, mas uma coisa interessante aqui que eu vejo sempre, e aí agora tá aparecendo um monte de colega com isso, né? Nossa, vai pra Europa, vai ser médico na Europa, vai ser médico nos Estados Unidos, porque lá. Calma. Eu acho que é de se observar. Pô, você quer ir para Portugal para ser médico? Ok, você vai ter um número de médicos por habitante muito superior. Você vai receber ali seus 3, 4 mil euros, que na hora que você tirar o imposto de renda lá, que é quase de 50%, vai sobrar 2, 3 mil euros. Então, será que financeiramente vale a pena mesmo para a Europa? Estados Unidos tem uma situação parecida, 200 mil dólares por ano já melhora bastante, 250 mil dólares por ano, mas tem os mesmos 50% de imposto de renda, você vai ter ali 100 mil dólares sobrando, 600 mil reais. É uma remuneração que dá para você conseguir no Brasil. Então, às vezes, o esforço que você vai colocar para fazer os steps, para poder fazer toda uma construção, você vai ter que fazer fellow de research lá fora. Será que o Brasil está tão defasado assim? Então, é para você analisar esses dados também e entender, será que vale a pena eu fazer essa mudança? Será que é esse mesmo caminho? Ou entender se no Brasil existem locais que eu posso me posicionar e que tem um gap de mercado que eu posso atingir e suprir, né? E chegamos na parte de expansão. A gente está reclamando que o mercado está ficando mais cheio. Como é que está essa tendência de expansão? Será que algumas regiões estão expandindo mais do que outras? Esse crescimento, será que ele está parando? Teve uma época que deu uma freada aí, acho que o governo Temer deu uma freada de cursos de medicina. O que é que está acontecendo? Então a gente percebe que existe um crescimento de escolas no Brasil, a maior parte privada. Então essas vagas de graduação também estão acontecendo em regiões pequenas do país. Isso aqui é um problema, porque os hospitais universitários eles não têm demanda. Os alunos saem às vezes da faculdade sem saber exatamente como tratar coisas mais simples, não viram ainda casos mais complexos. Então, boa parte deles estão em cidades com menos de 100 mil habitantes, né, quase 15%, 34% em capital, que são inferiores a 300 mil habitantes aqui, 28,8%, e que tem acima de 300 mil habitantes, que é um tamanho já razoável, 21%. Ou seja, mais ou menos um pouco mais da metade estão em regiões que seriam ideais para você ter curso de medicinas e a outra parte estariam em cidades menores que talvez não devessem ter curso de medicina ainda, pelo volume que é necessário durante a graduação. E a gente tem já algumas outras escolas previstas em edital. 95 previstas para os mais médicos e tem 177 pedidos judiciais, ou seja, se isso aqui tudo der certo, né, a gente vai aumentar quase 60% do que já temos hoje, que já é bastante. Tá bom? Que já são 48 mil vagas de medicina por ano. A concorrência também está em queda livre. A gente percebe que em 2014, eu entrei na faculdade, acho que foi 2014, se eu não estou enganado, eu formei em 2020. 2014 eu acho que eu prestei prova, a concorrência era alta, 46,5, hoje a gente já está falando de 18,8. Então, menos da metade de concorrência. A maior parte também dessa concorrência, claro, que está nos serviços públicos, né? Porque boa parte hoje não consegue custear, não tem mais FIES. Na minha época era FIES integral, hoje em dia não tem mais. Então a maior parte da concorrência está no público e não no privado. Isso aqui já era esperado, né? E a gente percebe que esse número de escolas médicas ela vem saltando, os cursos eles vão crescendo e o número de vagas vai crescendo também, porque algumas dessas escolas vão expandindo o seu número de vagas. E a gente vai perceber aqui que a gente tem um crescimento muito grande das escolas privadas. Durante a época do FIES, por exemplo, houve um crescimento gigantesco do ensino superior no Brasil, né? Virou uma grande indústria, na verdade. E a gente tem uma formação nem sempre qualificada de boa parte desses médicos. Então aqui a gente tem 38 mil vagas particulares e 10 mil vagas públicas, totalizando 48 mil vagas, que é o que nós temos no ano de 2024. E existem alguns, claro, cursos que tiveram um grande acréscimo de vagas, isso aqui a gente já falou. Aí o que é que eu quero mostrar para vocês aqui? Isso aqui é importantíssimo. Vimos que existem regiões que têm um gap grande. Norte, Nordeste, alguns do Centro-Oeste têm um gap maior. Sudeste, Sul, tem um gap menor. Então o governo federal, na hora de abrir vaga, eles estão abrindo mais vaga lá. Em Rondônia, nós temos 45 vagas por 100 mil habitantes. Em Tocantins, 51 vagas. Quando a gente compara isso aqui, por exemplo, com a região Sudeste, olha, geralmente São Paulo, 21 vagas, Rio de Janeiro, 21, Espírito Santo, um pouquinho mais, 27 vagas, região Sul, 22, 23, 17. Então a gente percebe que, embora sejam regiões mais deficitárias, elas vão ter um aporte muito superior de número de médicos. E a gente tem que estar atento para isso, para que você não se precipite. Não, agora eu vou para o norte porque ele está mais defasado. Ok, mas você tem um número de formação de médicos muito superior no norte também. Então o mercado lá, como tem um índice populacional menor,
a tendência é que o mercado lá sature rápido também. Então você precisa cruzar esses dados com dados de IDH, cruzar com dados de renda per capita. Muita gente se pergunta, pô Pedro, por que você saiu de Salvador para ir morar no sul do país? É simples, IDH maior, violência menor, eu tenho uma renda per capita aqui altíssima, algumas cidades do sul têm um PIB de Salvador com 1/5 da população. Então por mais que você tenha um número de médicos aumentado, você tem uma qualidade de trabalho superior, você vai ter uma remuneração superior em grande parte das vezes e o custo de vida às vezes nem é tão mais alto. Quem mora em capital nordestina sabe que é caro morar lá. Você vai pagar, às vezes, num apartamento bom, 8, 10 mil reais. Aqui não é diferente, às vezes você paga até menos. Joinville, Blumenau, são cidades aqui do interior de Santa Catarina que tem um custo de vida até bom, quando a gente vai comparar com Salvador, por exemplo, e uma remuneração superior. Então vale a pena você analisar esses fatores também na hora de tomar a tua decisão. Nordeste, a gente tem um crescimento também importante, mas a gente observa principalmente o Norte, que tem um crescimento grande aqui de número de vagas e que mostra que os plantões, né, não vão ser mais tão deficitários quanto eram há um tempo atrás, embora sejam ainda as regiões que têm a maior remuneração de médico, tá? São as regiões do norte. A gente vê também aqui uma evolução percentual de vagas. Rondônia cresceu 500%, algumas outras, né? Amapá aqui. Olha, Amapá, eu vou te falar. Amapá tem um potencial gigantesco. Existe a possibilidade, muito em breve, da gente ter o crescimento de indústria petrolífera no Amapá. Então vale a pena às vezes ficar esperto, às vezes é um lugar legal para você começar a pensar se instalar, né? Ótimo, aí chegamos na questão dos programas de residência. Isso aqui é relevantíssimo, porque você tem um número maior de formados e você tem um programa de residência que em alguns casos é deficitário. A gente tem 20% de não ocupação de residência. O que é que esses médicos estão fazendo? Estão migrando para pós? Por que estão migrando para pós? O que é que está acontecendo? Então vamos observar que a maior parte das graduações, né, de residência médica continua sendo em escolas privadas, e uma parte menor em escolas públicas, hospitais privados ou programas vinculados a universidades privadas. E a gente vê que tem uma distribuição maior ainda nesses casos em Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste, tem até um pouco mais do que o Sul. E a gente observa uma defasagem maior entre graduados em medicina e R1. Então eu tenho 32 mil graduados em medicina e eu tenho 16 mil vagas de R1, ou seja, metade fica para o ano que vem, fora a galera que já estava. Ah, Pedro, mas por que tem 20% de desocupação? Às vezes são especialidades que ninguém quer fazer. Às vezes ninguém quer fazer patologia, medicina nuclear, né? Tem algumas especialidades que o pessoal não se interessa muito. Não que seja ruim isso, tá? Mas só que o pessoal não se interessa tanto. Você vai olhar assim uma residência de cirurgia geral, de ortopedia, com certeza não está sobrando vaga na maior parte do país, né? E aí vemos esses programas, né? O número total de programas não está crescendo muito, está mais ou menos como já estava antes, o número de vagas, né? Está mais ou menos como já estava antes. E a gente vai observando que a gente tem uma boca de jacaré se abrindo também entre o número de concluintes de medicina e o número de egressos dentro do programa de residência médica e do número de, claro, vagas, né, ofertadas e de pessoas que estão entrando. E aí onde é que a gente vai ver essa boca de jacaré abrindo aqui? O que é que isso vai se configurar? A gente fazendo pós. Então, algumas especialidades, a gente já vai falar disso, são especialidades que estão sendo invadidas por pós-graduação, que não necessariamente é uma coisa negativa. A gente precisa analisar qual é a qualidade dessa pós-graduação e também qual é a qualidade dessa residência médica, tá? Tem uma discussão lá no finalzinho que depois eu vou passar com vocês. Então, aqui a gente falando já sobre a pós, a gente observa que existe um crescimento também desse número, né, de graduações lato sensu, que são as pós-graduações, grande parte sendo oferecida no Sudeste. O Paraná é o estado com maior número de instituições no país. Não sabia disso, para mim foi uma curiosidade também interessante. E que a maior parte não são oferecidos nas capitais, né? Grande parte também sendo pago, né? Isso aqui a gente já sabe. Existem aqui aqueles estágios, né? Tem uma diferença entre estágio, por exemplo, cirurgia plástica no Saldanha mesmo é estágio. A maior parte eles pagam para cursar, né? Não é um programa de residência médica, necessariamente. E a gente tem aquelas outras, né, de grandes escolas, né, que acabam oferecendo também de forma paga, que são virtuais. USP também tem, né, EAD, algumas especializações. E aí o que é que a gente vê? Grande parte deles endocrinologia e metabologia. E aí a gente para pensar um pouco. Poxa, o pessoal está fazendo endócrino porque não tem vaga suficiente de endócrino? Ou porque o pessoal quer ficar oferecendo hormônio para todo mundo? Não sei, é uma coisa a se pensar. Não tenho como te dizer isso com base nesses dados, mas é só fazer uma interpretação aqui. A gente observa aqui endocrinologia, metabologia, nutrologia, eu acho que não está aqui, mas nutrologia também tem uma quantidade grande de escolas, eu acho que não está aqui avaliado dentro disso, ou se eles colocaram dentro de endócrino e metabologia. Mas a gente vê que endócrino, dermatologia e psiquiatria são as áreas que você tem o maior número de pós-graduações.
de uma teórica invasão de área, né? Algumas outras áreas, como medicina intensiva, né, que aqui é necessário, perícia legal, né? Cirurgia plástica tem também aquelas vagas que eu falei para vocês, que às vezes são de serviços muito bons, muito conceituados, mas que não são formalmente residências médicas, porque existem algumas exigências, principalmente de carga horária. Algumas outras partes de área de atuação também, ultrassonografia geral tem bastante, medicina da dor. E a gente vê que essas... E aí nós chegamos nessa parte de formação especializada, que é uma preocupação de boa parte dos médicos. Ou será que a população está recebendo uma qualidade médica melhor? Será que essa defasagem entre o número de médicos, né, que às vezes se formam em serviços pequenos, que saem da faculdade sem saber muita coisa, eles precisam da residência para complementar essa formação, para que eles sejam realmente profissionais que consigam atuar no mercado. E hoje você não tem essa possibilidade dele já sair para uma residência médica. Isso gera uma preocupação natural. E aí ele vai debater alguns pontos, né, a respeito disso, né, que às vezes o aluno sai da faculdade e pensa, poxa, eu tenho duas opções, né, eu posso entrar na residência, trabalho 60 horas por semana, ganho uma bolsa de residência que é uma mixaria, que na maior parte das cidades não dá para se manter, ou eu faço um curso de especialização, dou plantão, ganho mais, né? Depois começo a acompanhar o especialista e posso viver, ter experiência e tiro a prova de título. Então isso aqui é uma preocupação razoável. Primeiro que, convenhamos que, me conta aqui nos comentários se você fez cirurgia, ortopedia, ginecologia, se você trabalhou só 60 horas por semana, você não trabalhou. Aqui na maior parte do serviço o cara vai trabalhar 100 horas, né? Ele vai tocar o serviço. Então a residência médica, ela vai precisar ser redesenhada também. Porque se você pega o residente e você torna ele escravo de serviço, você torna desinteressante fazer uma residência, porque a vantagem hoje é basicamente você ter o título. Só que o mercado já mostra que o paciente ele não percebe tanto essa diferença. Existem excelentes médicos que fizeram pós-graduação, assim como existem péssimos médicos que fizeram residência médica. Então, não necessariamente uma coisa vai estar atrelada à outra. A intenção do profissional interessa e importa muito mais do que onde ele fez a especialização dele. Até porque a gente sabe que na maior parte das residências médicas não tem discussão de caso clínico, não é USP a maior parte, né? Então ele toca lá serviço, toca, ele discute o caso a libera-leito com o preceptor, se é que o preceptor sabe ensinar alguma coisa, que às vezes ele não foi formado como professor. Então a residência, ela também é deficitária. Então a pós-graduação, ela é uma forma de você estudar sem prática e a residência muitas vezes é uma forma de você ter prática sem ter o estudo, porque você chega em casa exausto e você não consegue estudar mais, né? Dificilmente um residente consegue ficar lendo artigo ou discutindo artigo científico durante a residência, convenhamos que essa é a realidade. Então a gente precisa redesenhar isso aqui. Eu acho que é um pouquinho mais profundo do que simplesmente ele querer um atalho. Eu acho que ele pensa, caramba, velho, eu passei por isso no meu internato, eu olhava meus residentes e falava, rapaz, a galera aqui não tá aprendendo nada, porque eles não estão tendo tempo para estudar. A gente fazia uma discussãozinha que geralmente era um interno que apresentava o caso, né, que falava sobre uma aula alguma coisa. Então, a gente precisa rever todo esse sistema de ensino, primeiro nas faculdades, para a gente não formar pessoas que podem machucar a população, mas em segundo, rever também a residência médica e o processo de especialização, talvez reduzir a carga horária, não tornar o serviço tão dependente do residente, fazer com que o residente realmente esteja lá para aprender. São 60 horas, que quase nenhum é, mas vamos supor que fossem 60 horas, 48 horas é trabalhando, 12 horas é estudando, 12 horas é fazendo discussão, é apresentando o caso, para que a pessoa saia de lá realmente capacitada, não tocador de serviço. Eu quero que ela saia de lá realmente capacitado e pronto para poder atuar no mercado. Então a gente precisa pensar nessas coisas também. Eu acho que não é tão simples quanto isso aqui. Acho que é um pensamento relevante, mas eu acho que é um pouquinho mais profundo do que simplesmente isso aqui. Então, os vínculos formais, a gente vê uma queda também relevante, a gente tem cada vez menos médicos trabalhando com vínculos formais e a maior parte hoje trabalhando PJ, em grande parte porque é caro ter funcionário, é caro indenizar o médico depois que ele trabalha muito tempo no serviço, todas as verbas de rescisão trabalhista, se ele quiser sair, alguma coisa, né? Então, a maior parte dos médicos hoje tem vários vínculos, com poucos hospitais, isso piora a qualidade de assistência também, porque se o médico ele tem que trabalhar em vários lugares, acaba que ele não lembra direito quem são os pacientes que tem em cada lugar. Então se você tem um serviço que é composto por 4 profissionais, que o cara está lá dia sim, dia não, faz, né, aquele esquema 12-36, 12-36, muitas vezes você vai ter uma qualidade de assistência melhor. Então é de se avaliar também se não seria melhor você ter médicos fixos na escala dos hospitais e não simplesmente alguém que vai lá a cada 15 dias. Isso também compromete a qualidade de assistência à população. Uma parte não tem mais vínculo formal, e aí a gente vai chegar num outro ponto, que é discutido, que é a renda declarada. A gente tem uma queda nominal da renda dos médicos no país, que não é ruim, tá, pessoal?
Tô falando aqui, nossa, 40 mil reais, 36 mil reais, não é ruim. Porém, a gente percebe uma queda nominal. Eu não achei informações se essa renda aqui é ajustada pela inflação. Eu acho que não, viu? Eu acho que é uma queda nominal mesmo. A gente ganhava mais antes e está ganhando menos e ainda corroeu a inflação aqui em cima disso aqui tudo. E a gente percebe que alguns estados têm uma renda maior, Roraima, Amapá, ó, o Amapá aparecendo aqui, Distrito Federal, Maranhão, Bahia, Paraíba, ou seja, você tem uma defasagem maior aqui de profissionais, ó, mas o pessoal ganha menos, porque renda per capita menor, você tem um IDH menor. Então vale a pena mesmo você ir para o Nordeste? É de se pensar. Será que não vale mais a pena você construir uma carreira às vezes no Norte, ou no Sul, ou aqui no Centro-Oeste, que também é uma região riquíssima do país? É de você avaliar, tá? Eu gosto de avaliar sempre renda per capita, IDH e defasagem de profissional. Acho que são os 3 componentes que você tem que usar. Não analisa só defasagem de profissional não, senão você acaba trabalhando às vezes num lugar pior, né? A gente percebe também um problema sério, que é que a quantidade de médicos que declaram imposto de renda está caindo. Hoje 15% não declara, galera, não dorme no ponto aqui. Não ficar recebendo em dinheiro, gastando 30, 40 mil reais por mês no cartão e achando que a Receita não pega. A Receita pega. Isso aqui é um problema seríssimo. Isso aqui te quebra, tá? Então, a gente percebe hoje que boa parte dos médicos não declaram seus rendimentos da forma como deveria. Isso aqui é um erro gravíssimo, gravíssimo. O imposto que é cobrado sobre o médico é imposto baixo. No Simples Nacional é imposto baixo. Vocês têm equiparação hospitalar para cirurgiões. Você vai pagar 8% de imposto. Não tem motivo nenhum para você não pagar imposto. É muito baixo, não vale o risco. Se você estivesse no lucro real, você está pagando 33% sobre o lucro. Aí sim, é uma pancada. Mas se você está falando de médicos, não vale a pena você estar correndo o seu risco aqui tributário, jurídico, porque você não está declarando o seu imposto. Isso aqui não faça não, isso aqui é lambança. E aí, por fim, o que é que eu quero mostrar? Né? Essa variação de rendimentos que não está lá as melhores. A gente vem uma década caindo, né? Algum tempo ajusta um pouquinho, depois cai, mas em geral caindo. Né? Em 2020 a gente teve uma queda grande. Depende, né, de quem olhou aqui. Em 2020 foi quando eu formei, foi o ano que eu mais ganhei como médico. Né? Eu ganhei uma fortuna em 2020, porque era Covid, precisava de plantonista, trabalhei demais, mais de 100 horas por semana, ganhei muito dinheiro. Porém, foi uma época singular, né? Foi trágico, péssimo, queria que não tivesse acontecido, mas para alguns profissionais foi uma época muito boa. Ganhou-se muito dinheiro, cirurgião torácico ganhou muito dinheiro nessa época aqui também, anestesiologistas, pessoal de medicina intensiva, nossa senhora, formou o bolso aqui com essa região, com esse tempo da medicina, né? Mas foi uma questão que não foi um dinheiro bom, né? Foi um bad profit, né? Todos gostaríamos que não tivesse acontecido. Mas em alguns casos isso aqui foi bom para alguns setores, né, da medicina. E aí pronto, a gente vê aqui Maranhão com menor rendimento, embora seja um estado com a defasagem grande. Será que o estado não está defasado porque paga mal? É uma coisa a se pensar, né? Pode ser uma possibilidade. Você tem um IDH baixo, com um pagamento ruim, porque as pessoas iriam para o Maranhão. É de se pensar. Então pronto, eu acho que aqui a gente fecha, só comparando algumas outras profissões, né? O médico ainda assim é muito bem remunerado, a gente não tem o que reclamar, né? A gente tem uma remuneração bem justa pelo que a gente faz, pelo nosso trabalho, comparando com a realidade do Brasil, 36 mil reais é muito dinheiro, não é pouco, porém a gente se esforça muito, trabalha muito para ter uma renda dessa. Dificilmente ele vai estar trabalhando 60 horas semanais para ter uma renda como essa aqui, dificilmente. Aí eu quero fechar essa avaliação desse arquivo com uma coisa para você observar, para você olhar o seu estado. Eu peguei aqui Amapá e Bahia, porque A e B, né, foi a esmo que eu escolhi esses estados, não foi de propósito, mas a gente percebe um número baixo de médicos em algumas capitais, né? A capital do Macapá tem pouca gente, né? Uma capital com baixo número de população efetiva, né? E a gente vê que tem alguns municípios, exceto 96 médicos no interior do Amapá, 96 médicos. Então existe muito espaço aqui para você ganhar mercado. E você tem uma renda de médico per capita boa também, né? Do médico, no caso, né? Em comparação, por exemplo, com a Bahia, que você já tem uma saturação maior em Salvador, que é 6,59, quase igual a Distrito Federal, né? A Brasília. Então você tem muito médico em Salvador. Você tem 2 milhões, 3 milhões de pessoas em Salvador e você tem 16 mil médicos. É muita gente. O estado como um todo tem 30 mil, então tem uma consolidação maior na capital, né? A gente observa isso aqui de forma melhor. Então alguns municípios do interior tem menos gente. Feira de Santana provavelmente vai ter muita gente. Vitória da Conquista vai ter muita gente. Não vai estar ruim o mercado, né? Talvez a Lagoinha seja um pouco melhor. E a gente observa que a gente precisa analisar esses dados em conjunto com aqueles outros textos que eu te falei, para você tomar decisões melhores. Aí você pode analisar também dentro da tua especialidade. Então as especialidades a gente tem reumatologia, por exemplo, são os dois últimos, reumato e urologia. A gente tem uma dispersão aqui, um mapa bonitinho que você vê onde é que está a galera, né? Quantas pessoas estão no geral, para que você analise. Pô, tô terminando a residência, tô pensando em fazer tal especialidade. Será que o caminho é bom? Será que tem muita vaga dessa especialidade aqui na minha região? Será que tem muita gente já formada na minha região?
Será que você tem oligopólios nessa região? É um pouco mais complexo, tá? Do que só analisar dados. Você precisa ver também como é que o mercado aceita. Dependendo da região, sul é mais conservador, tende a ser um pouco mais conservador também. O pessoal não aceita tanto gente de fora. Aqui sudeste também o negócio não é muito bom. Nordeste em geral é péssimo de você voltar se você não se formou no grupo de anestesia, né? Teve até um problema recentemente aí com alguma coisa, saiu uma reportagem que eu vi dizendo que são cartéis, alguma coisa, né? Meio sensacionalista, mas a gente sabe que existe mesmo esse tipo de coisa. Então a gente vê aqui reumato, tem uro também, a gente vê, né, quais são a dispersão de número de especialistas, se são homens, se são mulheres, né, se eles estão no título, né, efetivamente, se eles fizeram residência médica exclusivamente, ou se ele fez a prova e fez a residência médica. A maior parte da uro realmente fez residência médica, 25% não fez. Tem título, mas não fez residência médica. Então, ótimo, a gente vê aqui a proporção. Então, esse documento, até errei, né? São 445 páginas. É bem rico, tem muita informação legal aqui. Então, o que é que a gente tira de conclusão dessa história toda? Agora é o caos, né? Vamos perder todos os cabelos reclamando do mercado? Não. Vamos analisar esse mercado da forma que ele está funcionando e vamos tomar decisões, posturas, ações diferentes do que os outros fazem. Então, agora eu preciso estudar o meu mercado, eu preciso entender de posicionamento, eu preciso entender de público-alvo, eu preciso saber quais são os canais onde eu vou captar esses pacientes, eu preciso cuidar da experiência desse paciente para que ele fique mais comigo e aumente o LTV, eu vou precisar cuidar de CAC. Então você precisa se formar empresário, você precisa fazer algo diferente, você precisa investir em marketing. Não porque marketing seja a solução para todos os problemas, mas sim porque o marketing vai aumentar a visibilidade da tua marca e vai fazer com que você não se torne irrelevante dentro desse contexto. Porque você está formando dezenas de milhares de novos colegas todos os anos. Então a gente precisa arrumar uma forma da gente ser visto, ser lembrado, né? Às vezes o filho do teu paciente vai formar em medicina e aí você vai perder esse paciente. Então, como é que você faz isso? Estudando, se capacitando, vendo uma coisa diferente, escolhendo alguém que já fez isso anteriormente para te ajudar. E se você precisa dessa ajuda, claro, nós temos a nossa mentoria, vou deixar aqui o nosso QR Code, temos o nosso programa de assessoria, onde nós fazemos isso também junto com você, estudamos o mercado, entendemos onde é que você precisa se posicionar, vemos correções que você precisa fazer no seu negócio para que a gente te leve até os teus objetivos, que não é simples, não é rápido, porém, se você não faz nada de diferente, você não pode esperar resultados diferentes da média. Se você gostou desse vídeo, foi um pouco mais longo, eu falei sobre várias coisas, achei importante que você fizesse uma leitura completa assim, do documento, com vários insights que são relevantes para mim, pelo menos, e acredito que sejam para vocês também. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever nesse canal e compartilhar com um colega que você acha que pode se beneficiar de assuntos como esse, que ver essas coisas, tome decisões melhores com base nos vídeos aqui do canal. E claro, a gente tem sobre assuntos de várias coisas aqui, a gente fala sobre negócios, marketing, precificação, LTV, esses termos no final que eu falei, se você não entendeu, tem vários vídeos aqui onde eu te apresento esses indicadores e te mostro como ser um empresário, como ser uma empresária melhor dentro do seu consultório. Então um grande abraço e até o próximo vídeo.